Bom dia, queridos alunos, queridas alunas. Estou até com vontade de fazer aqui um diário do professor youtuber, porque está difícil. Essa já é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo. Eu estou tentando hoje por uma plataforma diferente, de uma forma diferente, na verdade. Recebi uma reclamação aí, uma observação de um aluno que não conseguia acessar pelo Zoom. Tomara que não tenha sido a questão, né, o problema de todos vocês, de muitos de vocês. Então, estou tentando aqui gravar pelo Zoom e ver se vai dar certo, né? Então, vamos ver. Depois vocês me dão uma dica aí, por favor. Como vocês vão perceber agora, a gente vai começar um outro capítulo, um capítulo sobre reforma. E eu vou pedir para vocês, então, abrirem o seu livro na página 111. Eu resolvi aqui, junto com a Cissa, a gente ler com vocês as páginas dos livros e ver se vai dar certo. Vamos lá? Então, todo mundo abrindo aí na página 111, nesse trecho aqui, enquanto isso, na Roma dos Papas. Eu vou ler com vocês, vou tentar falar mais devagar, porque eu costumo falar rápido, vou ler mais pausado, bora. Os cardeais da Igreja Católica viviam em meio à riqueza e ao luxo, às vezes indiferentes às misérias da população. O alto clero se contentava em ver cumpridos os sacramentos. A igreja enriquecia. Nobres sem vocação espiritual viravam bispos, cardeais e até papas. A Capela Sistina em Roma, pintada pelo grande artista Michelangelo, mostra bem qual era a preocupação do alto clero católico: investir nas artes, construir monumentos, celebrar a grandiosidade da igreja. Vimos no capítulo anterior a beleza das pinturas e esculturas religiosas do Renascimento. Não se pode negar que uma obra como a Capela Sistina, resultado do empenho do Papa Sisto VI, é um tesouro do Renascimento italiano. Mas também é fato que o alto clero romano se preocupava mais com o próprio luxo do que com as obrigações do sacerdócio. Primeiro, que peço desculpa, acho que parece esse som, essas notificações para vocês, gente. Eu não vou conseguir tirar e não vou editar, não, tá? Vai ficar assim mesmo, desculpa. Mas eu vou fazer uma pequena crítica a esse trecho aqui do livro. Eu acho que ele é um pouco duro. Eu não gosto muito dessa frase que ele fala aqui que o alto clero está mais preocupado em investir em arte e construir monumentos do que necessariamente mais preocupado com o grande luxo do que com as obrigações do sacerdócio. Eu acho essa uma explicação, essa uma afirmação um pouco pesada para ser feita. É óbvio que sim, tem construções das grandes catedrais e até mesmo elas têm essa ideia, né? Como muitos dos fiéis não sabiam ler, então uma ideia que ele vai para a catedral, os vitrais contem ali, né, parte da história. Então o espaço físico da igreja também é importante para como posso dizer, para o aprendizado do fiel, né? Então, assim, eu acho um pouco pesado aqui esse começo do texto, apesar da gente vai ver agora, eu não estou dizendo que não tenham problemas na igreja, a gente vai ver agora alguns desses problemas, tá bom? Vamos lá. Os votos desrespeitados. Todo mundo comigo? O comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero, os padres das paróquias, deixava a desejar. Apesar dos votos de castidade, celibato e pobreza que faziam para ser ordenados padres, muitos ignoravam suas promessas. Sim, a gente vai ver alguns problemas, né? Então, a gente pensa nesses 3 votos que nós temos aqui. Vamos pensar. O primeiro é a castidade. Então, um padre, alguém a se ordenar padre vai abrir mão, né? Vai se abster de ter relações sexuais. O celibato, de casar, né? E a pobreza, né? Viver na simplicidade. Vamos lá. Seguidores de Nicolau e o Mago Simão. A pessoa que se ordenava padre da Igreja Católica tinha de fazer o voto de celibato, ou seja, de não casar. Porém, muitos padres daquela época costumavam namorar. Alguns até viviam com mulher e filhos em casa. Havia sacerdotes que lastimavam o mau exemplo dos colegas, que desrespeitavam o voto de castidade e os acusavam de nicolaístas. Isso porque, no início do cristianismo, um padre chamado Nicolau teria defendido que os sacerdotes podiam namorar e casar. Entretanto, a Igreja Católica estava diante de um impasse. Ou deixava
que os padres se casassem, abolindo o celibato, ou mantinham o celibato, porém, enquadrando os padres. Quero dizer enquadrando aqui, punindo, né, ou repreendendo. A igreja não faz nenhuma coisa nem outra. Os seguidores de Nicolau continuaram a desmoralizar a igreja. Então você vê que existe uma crítica dentro da própria igreja, mas muitos membros do baixo clero, até mesmo do alto clero, vão romper com esse voto de celibato e também de castidade, e por isso vão ter esse nome pejorativo, os nicolaístas. Vamos para a próxima? Próximo parágrafo. Além dos nicolaístas, havia padres que gostavam de riqueza, o que era proibido pela igreja, pois, ao escolher o sacerdócio, todo padre fazia um voto de pobreza. No entanto, muitos sacerdotes não seguiam as regras. Alguns chegavam ao ponto de vender objetos sagrados chamados relíquias. Vendiam pedaços de tecido, dizendo que era um manto de Jesus, ou pedaços de madeira, garantindo que eram da cruz de Cristo, ou até um osso de um defunto, alegando ter pertencido a algum santo. Chamavam esse comportamento de simonia, por conta de um famoso relato contido na Bíblia. Um mago chamado Simão, depois de converter-se ao cristianismo, tentara comprar do apóstolo Pedro o dom de transmitir o Espírito Santo a quem quisesse. Então você vê que a simonia também é algo repreendido pela própria igreja. Só para vocês terem uma ideia da relíquia, o que seria relíquia, eu fiz uma pesquisa aqui breve e achei algumas relíquias que até hoje estão estampadas, né, em igrejas importantes da Europa. Na Basílica de São Pedro, em Roma, né, que talvez a igreja mais importante, tem um véu de Verônica, né, que foi usado para secar o rosto de Jesus Cristo. Também parte do Santo Sudário, né? O Santo Sudário a gente também encontra uma parte nele na Catedral de São Salvador, em Oviedo, na Espanha. Fragmentos da cruz podem ser encontrados numa igreja em Viena. Na verdade, tem uma história, né? Um historiador do século IV, Sócrates, ele relatou a destruição da igreja onde Jesus Cristo tinha sido enterrado. O imperador Constantino pediu para destruí-la e para fazer escavações. E lá eles teriam encontrado 3 cruzes. E dessas cruzes, esses pedaços de madeira foram considerados, então, a cruz de Jesus Cristo, né? A gente ainda tem, por exemplo, numa igreja alemã de Bamberg, na Catedral de Bamberg, nós temos pregos da crucificação, né, que seriam dos pés e das mãos. Então, o que acontece? Existe um abuso nesse momento de comercialização de relíquias, não só apenas de Jesus Cristo, mas de outros santos, né? Então, pedaços de ossos ou objetos, parte de túnicas, né? O que era recriminado como um comportamento de simonia. Tudo bem? A igreja pouco fazia para impedir a prática da simonia. Mais grave que isso, ela própria passou a explorar a boa-fé da população, vendendo nada menos que a salvação eterna da alma. Eu vou tentar passar a página aqui, gente, não sei se vai dar certo, espero. Vamos lá. Eu vou tentar passar a página. Espero não ter pausado, que no último vídeo ficou tudo preto. Só ficava a minha imagem. Vamos ver se vai dar certo. Todo mundo passou a página aqui, né? Vamos lá. Salvação à venda, indulgências. A partir do final da Idade Média, os papas da Igreja Católica autorizaram a venda de um documento oficial chamado indulgência, caracterizando uma espécie de certificado de perdão, que supostamente livraria seu portador de todos os pecados cometidos em sua vida. A gente vai chamar aqui de carta de indulgência, porque indulgência normalmente é um termo usado, né, para o perdão dos pecados, né? Então, o que seria comercializado seria essa carta de indulgência. Agora não se tratava mais das vendas de falsas relíquias para os sacerdotes do baixo clero, os padres. Era o alto clero, os bispos e cardeais, que desrespeitavam a boa-fé dos cristãos e com apoio do Papa. Nas cidades, os cristãos faziam fila para comprar as indulgências,
algumas muito caras, outras mais baratas, convencidos de que aquele documento garantiria a salvação eterna da sua alma. Naquele período, a igreja enriquecia cada vez mais. Então, o que eu queria deixar claro aqui para a gente nesse primeiro momento é a gente pensar de algumas falhas que acontecem na igreja e que vão ser criticadas por membros da própria igreja, né? A gente vai ver que o Lutero é um desses membros que vai criticar, mas também tem alguns outros que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Tudo bem? Essa atividade aqui de hoje, depois de terminar esse vídeo, eu gostaria que vocês respondessem algumas questões simples que eu coloquei num formulário, e vocês podem ainda fazer essa atividade aqui embaixo, Os Padres do Inferno, que tem uma imagem, um quadro, que traz uma alegoria bem interessante aqui, para a gente refletir sobre as críticas que são feitas à igreja nesse período. Tudo bem? Vou mandar agora um beijo a todos. Deixa eu ver se eu consigo agora interromper minha gravação. Estou aprendendo aqui ainda. Aceito críticas. Beijo a todos.